Capítulo 1. Você sabia que um estudo recente revelou que quase 70% das pessoas com dificuldades financeiras não conseguem identificar a maior parte dos seus gastos desnecessários? É surpreendente, não? Mesmo quando o salário parece suficiente, o dinheiro parece simplesmente desaparecer. Você já se perguntou por que isso acontece? Hoje, através desse audiobook, vou te mostrar 50 formas sutis, mas poderosas, em que você pode estar desperdiçando dinheiro e nem perceber. O número 21, em particular, é tão comum que provavelmente você faz isso sem saber. Fique comigo até o final para descobrir como eliminar esses hábitos e finalmente ter controle sobre suas finanças. Gasto número 1. Roupas de marca. A grande maioria das pessoas pobres, especialmente os jovens, tende a se deixar levar pela aparência das marcas de forma equivocada. Os pobres acreditam que usar roupas com grandes logotipos lhes trará popularidade. No entanto, a realidade é que isso os transforma em vítimas do marketing. Usar roupas com grandes logotipos é uma maneira de perder dinheiro, especialmente porque muitas vezes os preços são inflacionados devido à popularidade que esses produtos adquirem no mercado. É comum ver algumas celebridades usando essas roupas para fins publicitários, mas no dia a dia elas não gastam seu dinheiro nesse tipo de produto. Gasto número 2. Calçados em excesso. Outro gasto relacionado à vestimenta está nos pés. Tanto jovens quanto adultos podem transformar a compra constante de tênis ou sapatos em um gasto excessivo. Não importa o estilo de vestimenta que cada pessoa siga. O gasto gerado por artigos formais ou esportivos pode representar uma perda considerável para as finanças pessoais. Sem dúvida, o marketing fez um ótimo trabalho, pois hoje em dia sentimos a necessidade de usar calçados novos constantemente. Como resultado, acabamos comprando diversos produtos, desde sapatos, botas, sandálias, alpargatas, tênis, saltos altos, entre outros, e perdemos o controle dessas compras. Portanto, é essencial aprender a identificar quantos artigos você realmente precisa para o dia a dia e evitar o excesso de acumulação de sapatos ou tênis. Muitos deles são o resultado de publicidade incessante. Gasto número 3. Cigarros e outros produtos de tabaco. Fumar é um dos hábitos mais prejudiciais em termos de gastos, pois consome seu dinheiro e, ao mesmo tempo, prejudica sua saúde. O consumo constante de cigarros pode causar doenças graves e reduzir a qualidade de vida. O problema com esse produto é que ele é altamente viciante, o que torna difícil para a pessoa limitar suas compras, levando-a a gastar grande parte de seu dinheiro diariamente. Evite ao máximo o uso de cigarros. E se já está habituado a comprá-los, estabeleça metas para abandonar o hábito gradualmente. Gasto número 4. Bebidas alcoólicas. O consumo excessivo de álcool é outro hábito que desperdiça dinheiro e, ao mesmo tempo, afeta sua saúde. Algumas pessoas preferem gastar em bebidas alcoólicas do que cobrir suas necessidades básicas. Existem aqueles que se tornam viciados, chegando ao ponto de se tornarem violentos com as pessoas ao seu redor, prejudicando suas relações interpessoais. Todos podem compartilhar algumas bebidas em ocasiões especiais, mas nunca será conveniente que o álcool se torne um hábito frequente em nossas vidas. Gasto número 5. Jogos de azar. No cinema e na televisão, é bastante comum que nos vendam a ideia de milionários esbanjando dinheiro em cassinos e casas de apostas. No entanto, isso está muito longe da realidade. O rico, com algumas exceções, é muito meticuloso com o uso que dá ao seu dinheiro. Consequentemente, o azar se torna uma aposta muito arriscada para ser considerado um hábito de investimento. Os cassinos costumam arrecadar grandes quantias de dinheiro porque seu sistema é projetado para enriquecer os proprietários, não os apostadores. Em consequência, quem mais desperdiça dinheiro em casas de apostas são pessoas pobres ou de classe média, que buscam lucros rápidos sem perceber que isso é uma armadilha que arruína suas finanças. Gasto número 6. Comida processada. A diferença mais importante entre o cardápio de um milionário e o que uma pessoa de renda modesta costuma comer não está no custo dos alimentos.
Os ricos podem comer os mesmos cereais e verduras que as pessoas comuns. No entanto, é muito improvável que comam hambúrgueres, batatas fritas e alimentos processados que encontramos nos supermercados. Este é um dos gastos que os ricos evitam com maior regularidade, especialmente porque, quando se trata de saúde, eles sempre buscam uma gestão adequada. Portanto, ao evitar pagar por produtos com alto teor de colesterol ou açúcar, eles mantêm um corpo saudável, menos propenso a doenças. Gasto número 7. Visitas frequentes a restaurantes. Outro gasto comum relacionado à comida está nas visitas constantes a restaurantes, onde o custo das refeições é elevado e desconhecemos os ingredientes utilizados. Logicamente, não devemos nos privar completamente de ir a restaurantes, pois podemos ter celebrações especiais com nossos parceiros ou agradecer a vida em um aniversário. No entanto, se o hábito se tornar recorrente, nossa economia pagará um preço alto. Além disso, nosso peso pode ser afetado, já que esses lugares costumam servir alimentos com altos percentuais de sódio e açúcares. Gasto número 8. Cartões de crédito. A fantasia dos cartões de crédito foi desmentida em várias ocasiões pelos ricos. Embora as pessoas pobres achem atraente ter um limite de crédito alto para gastar à vontade, isso acaba sendo muito prejudicial para as finanças de muitos. Uma maneira inteligente de usar cartões de crédito é pagando tudo em uma única parcela. No entanto, a maioria das pessoas tem o hábito de parcelar suas compras em vários meses, o que acaba gerando mais despesas com os juros do que com o próprio produto adquirido. Além disso, o crédito oferece uma falsa sensação de abundância, a mesma que leva muitos pobres a comprar coisas que realmente não precisam. Gasto número 9. Televisores. Os televisores são um gasto comum entre muitas pessoas, mas, na maioria dos casos, não é um gasto justificado. O marketing nos convence da necessidade de comprar esse tipo de eletrodoméstico com frequência, mesmo que ainda tenhamos uma TV em boas condições. A cada ano, televisores maiores são apresentados ao público e as novas polegadas nos fazem sentir a necessidade de trocar de TV apenas para termos o melhor. No entanto, os programas transmitidos continuam os mesmos, ou até piores em qualidade. Além disso, muitas famílias compram televisores para a sala e para todos os quartos, o que reduz o tempo de convivência em família, já que cada um fica assistindo ao que quer. Assim, além do custo econômico, os novos televisores trazem um custo emocional, afastando as pessoas queridas. Gasto número 10. Assinaturas de entretenimento. As assinaturas de serviços de streaming aumentaram desde a época da pandemia. Antes, as pessoas dispunham de apenas uma opção para assistir a filmes e séries. Mas isso mudou radicalmente desde que fomos obrigados a ficar confinados em casa. O uso desses aplicativos cresceu de maneira descomunal, a ponto de uma única pessoa ter de 5 a 10 serviços diferentes. Isso representa um gasto injustificado, pois a maioria das pessoas não tem tempo suficiente para aproveitar todos. Está tudo bem em assinar um serviço de TV tradicional e outro de streaming. No entanto, se você começar a pagar por muitos, estará desperdiçando dinheiro, pois não terá tempo para aproveitar tudo. Estabeleça prioridades. Escolha os serviços que mais gosta e cancele os outros. Afinal, todo mês você pode cancelar um serviço e assinar outro, permitindo que veja tudo o que te interessa sem sobrecarregar seu bolso. Gasto número 11. Celulares de última geração. As pessoas financeiramente inteligentes não costumam se preocupar em adquirir os últimos modelos de smartphones. Mesmo que seus aparelhos já estejam ultrapassados ou pareçam um pouco desgastados, elas utilizam um critério diferente para tomar suas decisões de compra. Primeiro, elas calculam se o gasto será apropriado naquele momento e, então, adquirem dispositivos que tenham boas funcionalidades e estejam a um preço razoável. No entanto, muitas pessoas não seguem essa recomendação porque sucumbem à tentação dos celulares novos, mesmo que os novos dispositivos não representem uma grande evolução em relação ao modelo anterior. Esse gasto tornou-se muito frequente entre jovens e adultos, que esperam ansiosamente pelos novos modelos de celulares todos os anos, descartando seus dispositivos antigos, mesmo que ainda tenham muito tempo de vida útil. Gasto número 12. Planos de chamadas e dados móveis. Outro gasto relacionado aos celulares está nas altas tarifas que muitas pessoas pagam pelos planos de telefonia.
Esse gasto se torna inútil quando adquirido por pessoas que passam muito tempo no escritório ou em casa, lugares onde normalmente há uma rede Wi-Fi disponível. No entanto, vale esclarecer que os dados móveis são muito úteis no dia a dia para aqueles que precisam se deslocar a lugares desconhecidos, sendo o GPS uma ferramenta necessária. O ideal é avaliar o quanto você realmente utiliza esse serviço e, a partir daí, decidir se deve cancelar ou buscar um pacote mais econômico. Seja com a mesma empresa ou aproveitando alguma promoção de outra companhia para novos clientes. Gasto número 13. Ofertas por e-mail. As ofertas que chegam ao nosso e-mail são uma das maiores causas de gastos atualmente. Antigamente, para aproveitar uma oferta, era necessário ir até a loja física e, a partir daí, tomar uma decisão emocional que nos levava a gastar apenas para aproveitar o desconto. No entanto, com o advento dos e-mails, as empresas não precisam mais que você vá até suas lojas. Através de uma mensagem chamativa na sua caixa de entrada, elas conseguem convencer você a pagar por algo imediatamente. Como temos acesso à oferta via internet, sucumbimos sem perceber a inúmeras promoções que chegam diariamente. Gasto número 14. Assinaturas de revistas. Muitas pessoas têm o hábito de pagar por assinaturas de revistas ou jornais. No entanto, esse tipo de assinatura costuma ser muito caro em comparação ao benefício real que oferece. Normalmente, o conteúdo que muitos portais de notícias anunciam como exclusivo pode ser encontrado em outras plataformas de forma gratuita. Aqui, é importante mencionar que, se você gosta de se manter informado, primeiro faça uma pesquisa sobre os meios de comunicação nacionais e internacionais, e a partir disso, decida se realmente vale a pena pagar por uma assinatura ou se o conteúdo gratuito disponível online é suficiente. Gasto número 15. Excesso de brinquedos. Pessoas de renda média costumam mimar seus filhos enchendo seus quartos com brinquedos da moda, que são comprados sempre que a criança pede. Esse hábito de consumo parece inofensivo, pois é feito desinteressadamente, com o objetivo de fazer os filhos felizes. No entanto, quando se somam as despesas, percebe-se que muitos pais perdem o controle sobre esses gastos, prejudicando as finanças da casa. Além disso, quando se compra tudo o que os filhos pedem, eles acabam ficando mal acostumados, pois sempre haverá a necessidade de satisfazê-los. O problema é que, com tantas promoções e personagens da moda, os gostos das crianças mudam constantemente, fazendo com que elas nunca se sintam satisfeitas, mesmo que tenham muitos brinquedos. Gasto número 16. Entregas frequentes em domicílio. Os serviços de entrega se tornaram um gasto crescente nos últimos anos. Não importa o produto ou serviço, muitas pessoas normalizaram o hábito de pagar para que tudo seja entregue em casa, deixando de lado o saudável hábito de fazer pequenas caminhadas, que também ajudam a melhorar o condicionamento físico. Em outras palavras, ao evitar o gasto com entregas, você pode economizar dinheiro e, ao mesmo tempo, contribuir para um estilo de vida mais saudável. Lembre-se de que as caminhadas são pequenos exercícios que não exigem muito esforço, mas ajudam enormemente na saúde do coração. Além disso, ao sair para caminhar, você pode observar e apreciar a rotina ao seu redor, o que também contribui para a saúde mental, que tem sido tão afetada pelo uso excessivo das redes sociais. Gasto número 17. Frequentar barbearias ou salões de beleza. Outro gasto que está em alta é com cortes de cabelo, depilação, tintura e manicure. Muitas pessoas vão com muita frequência a esses lugares sem perceber o enorme gasto que isso representa para suas finanças. Logicamente, em nossa sociedade, a aparência importa, e é por isso que muitos mantêm sua imagem renovada em estabelecimentos desse tipo. No entanto, é importante regular a frequência com que essas visitas são feitas, pois pode acabar representando uma parte significativa do salário mensal, especialmente quando esses serviços são utilizados semanalmente. Gasto número 18. Acessórios de beleza. Em consonância com o ponto anterior, os artigos de beleza podem se tornar um grande problema para o bolso, principalmente quando são usados de forma constante e em diferentes apresentações. Algumas pessoas têm o hábito de comprar produtos para o cabelo e pele de maneira exagerada, o que pode apertar o orçamento, já que é difícil acompanhar o ritmo de consumo que essas pessoas se impõem. Além disso,
Muitos dos acessórios ou produtos de beleza podem ser enganosos, pois não proporcionam benefícios reais para a saúde, o que transforma a compra em um desperdício ou até em um risco para a saúde. Gasto número 19. Assinaturas de academias. Muitas pessoas traçam o grande objetivo de melhorar sua condição física, mas incorrem em um gasto desnecessário ao comprar diferentes assinaturas de academias, especialmente quando estão apenas começando. Essa aquisição pode ser benéfica para uma pessoa que já tem o corpo adaptado a rotinas de treinamento e pratica diferentes modalidades esportivas há algum tempo. No entanto, para quem está começando, é um péssimo negócio pagar por uma assinatura de vários meses ou até anos, pois essas assinaturas podem ser desperdiçadas devido à falta de assiduidade. Além disso, muitas pessoas acreditam que pagar pela assinatura vai obrigá-las a frequentar a academia regularmente, mas isso não funciona na maioria dos casos. Para que a assinatura de uma academia seja proveitosa, a pessoa deve já estar praticando esportes por vários meses e ter o esporte como um estilo de vida. Somente então vale a pena pagar por esse serviço. Caso contrário, pode resultar em uma perda considerável de dinheiro. Gasto número 20. Comprar eletrônicos no exterior. Comprar eletrônicos no exterior pode parecer mais barato em muitas ocasiões, mas é importante analisar os custos adicionais que podem surgir. Independentemente de onde estejamos, é comum termos acesso a produtos dos mercados dos Estados Unidos, Europa ou China. No entanto, ao comprarmos desses lugares, é importante conhecer os custos extras que podem ser gerados quando os eletrodomésticos passam pela alfândega. Esse órgão regula os produtos que entram nos países para não prejudicar a economia local. Portanto, ao comprarmos um produto mais barato no exterior, devemos verificar se não há uma cobrança adicional. Além disso, nas promoções do exterior, muitas vezes não é levado em conta o custo do frete, o que pode aumentar o valor do produto, fazendo com que paguemos mais do que custaria no mercado local. Gasto número 21. Aplicativos pagos. Nos aplicativos móveis e programas de computador, muitos serviços são pagos, oferecendo benefícios extras. No entanto, o mais comum é haver alternativas gratuitas que permitem realizar funções semelhantes, sem a necessidade de pagamento. Por isso, o ideal é aprender a pesquisar corretamente e não pagar por qualquer serviço sem antes avaliar. Além disso, é importante se perguntar se as funções pagas realmente são necessárias para o seu uso ou se a versão gratuita já é suficiente para atender às suas necessidades. Gasto número 22. Garantias estendidas. A oferta de garantia estendida ao comprar equipamentos novos é aceita com mais frequência do que imaginamos. Muitas pessoas, ao comprar um novo aparelho tecnológico, se preocupam demais com o fato de que o produto pode quebrar e acabam pagando a mais por um seguro, que na maioria das vezes é difícil de acionar e pouco utilizado. De acordo com relatórios de entidades especializadas, a garantia do fabricante é mais do que suficiente. Portanto, pagar a mais por esse tipo de seguro geralmente resulta em uma perda de dinheiro. Gasto número 23. Grandes festas e eventos. As pessoas de classe baixa e média costumam realizar festas com frequência, criando celebrações por qualquer motivo. É comum gastar muito em celebrações tradicionais, como batizados, casamentos e festas de debutantes, resultando em despesas exorbitantes e contraindo dívidas para realizar festas que estão fora das suas possibilidades. O mais grave é que muitas famílias, para aparentar ter dinheiro, pegam grandes empréstimos nos bancos para usar em festas que duram apenas alguns dias, comprometendo suas finanças por muitos anos. Gasto número 24. Serviços de transporte. Muitas pessoas utilizam com frequência serviços de transporte particular, como táxis ou carros contratados por meio de aplicativos móveis. Esse tipo de gasto, quando feito regularmente, reduz significativamente a economia de qualquer pessoa. A principal alternativa para isso é optar por deslocamentos a pé ou de bicicleta, o que representa um estímulo físico e uma economia financeira. Se for necessário um transporte para um trajeto mais longo, vale a pena usar ônibus ou metrô, caso estejam disponíveis, pois são mais baratos, e em muitos lugares, há tarifas especiais para usuários frequentes. Gasto número 25.
Comprar imóveis em áreas caras. Embora ter imóveis seja um dos investimentos mais comuns, também é importante saber que, em torno dessa compra, podem haver muitos gastos injustificados. Comprar uma casa em uma área central da cidade pode gerar custos mais altos com serviços e impostos, além de as reformas ou reparos serem mais caros. Além disso, não podemos esquecer que muitas pessoas ricas preferem viver em áreas com mais acesso à natureza, onde optam por pagar mais pela tranquilidade do que pelo luxo da cidade. Gasto número 26. Medicamentos sem receita. Um gasto comum em muitos lares é a compra de medicamentos sem a prescrição de um médico. Muitas vezes, compram-se medicamentos ou produtos naturais apenas por recomendação de amigos ou familiares. No entanto, na maioria dos casos, esses remédios não resolvem o problema, já que é necessário o diagnóstico de um especialista para determinar o tratamento adequado. O que funciona para o seu vizinho pode não funcionar para você. Além disso, quando recorremos a esse tipo de gasto, o resultado é que acabamos pagando mais do que o necessário, pois, ao não obter melhoras, será necessário comprar outro medicamento prescrito pelo médico. No pior dos casos, o uso de medicamentos sem receita pode agravar os problemas de saúde. Gasto número 27. Artigos de coleção. Os artigos de coleção são um tipo de compra que demanda muito dinheiro, pois aqueles que se interessam por um produto ou marca específica costumam destinar grandes quantias de seu salário para satisfazer esse desejo. Isso é ainda mais frequente quando se trata de lançamentos relacionados ao gosto da pessoa. Gostar de determinados produtos está bem, e não há problema em comprar coisas que nos agradam. No entanto, o problema surge quando isso se transforma em uma coleção, pois podemos perder o controle diante de compras compulsivas. Antes que percebamos, esse hábito se torna muito frequente, prejudicando nossas finanças. Gasto número 28. Ofertas. Pague 2, leve 3. Quantas vezes fomos vítimas desse tipo de gasto? Você vai a um shopping com a intenção de comprar um produto específico e, ao chegar lá, descobre que há uma grande oferta de pague 2, leve 3. Ou seja, se você pretendia comprar um artigo de R$ 10, agora por mais 2, poderá levar 3 idênticos. Isso, em teoria, parece uma pechincha, mas na maioria das vezes, ocorre quando você precisava apenas de um produto. Portanto, em vez de economizar, você acaba gastando mais dinheiro que poderia ser destinado a outra necessidade. Saber delimitar o que você realmente precisa em quantidade específica ajudará a conservar muito dinheiro na sua carteira e evitará a compra de produtos desnecessários. Gasto número 29. Assinaturas de áudio hoje em dia. Existem muitas plataformas para ouvir música e podcast de forma gratuita e totalmente legal. No entanto, existem muitas pessoas que preferem adquirir um serviço pago para obter alguns benefícios extras, os quais se resumem na reprodução de músicas sem conexão à internet ou no uso do aplicativo sem anúncios publicitários. Em teoria, esses benefícios tornam o gasto algo proveitoso para todos, mas há vários fatores que merecem análise. O primeiro é que de nada serve ter um serviço para baixar música sem conexão à internet, porque grande parte das pessoas tem acesso a dados móveis ou redes Wi-Fi. Portanto, o normal é que se tenha conexão diária, o que supõe um benefício sem maior transcendência. Além disso, pagar para não ter publicidade pode ser algo irrelevante, especialmente quando em muitos navegadores é possível baixar bloqueadores que podem impedir que os anúncios atrapalhem nossa navegação. Portanto, convém analisar o quão proveitosas são esse tipo de assinaturas e, a partir de uma reflexão informada, determinar se utilizam ou se são cortadas dos gastos habituais. Gasto número 30. Cursos online. Muitas pessoas gostam de estudar pela internet, porque isso facilita a conexão ao conhecimento sem importar o local de residência. No entanto, convém saber que online existem muitos cursos de grande qualidade que são gratuitos, e isso é uma grande ajuda para o bolso, pois não há necessidade de pagar para acessá-los. Além disso, plataformas como o Google Activity oferecem certificados profissionais, com os quais podemos dar maior validade aos estudos realizados. Também convém buscar nas plataformas educativas do seu país de residência, pois assim você poderá saber se as universidades da sua região têm programas de livre acesso, com os quais terá ao alcance formação profissional sem ter que pagar nenhum dólar por isso. Gasto número 31.
Eletrodomésticos de pouco uso. Em casa, é comum encontrarmos muitos eletrodomésticos guardados cuja única função é acumular poeira. Quando fazemos um inventário das coisas que não utilizamos, podemos perceber que existem muitos eletrodomésticos desnecessários, que no final representam um gasto sem nenhuma utilidade. Dessa forma, é importante que você tenha presente que, antes de pagar por qualquer produto novo, se pergunte se a longo prazo ele será útil e se pelo menos terá um funcionamento ativo de uns 3 anos aproximadamente. É melhor que você repense a compra para evitar perder seu dinheiro. Gasto número 32: videogames. Os videogames são uma fonte popular de entretenimento para os mais jovens e para a família em geral. No entanto, o uso excessivo deste produto pode causar várias afetações que convém conhecer antes de investir neles. Muitos estudos revelam que o uso excessivo de videogames pode causar problemas de saúde, os quais geram complicações custosas para o tratamento. Além disso, os videogames, por si só, podem representar um gasto significativo se não houver um controle adequado sobre os mesmos. A cada ano, as empresas desenvolvedoras lançam novos jogos para os consoles, os quais requerem um depósito considerável para poder usá-los. Além disso, dentro dos próprios jogos são vendidos gemas ou diamantes, com os quais é possível obter benefícios extras. Para conseguir esses produtos de maneira digital, é preciso depositar grandes quantidades de dinheiro, e se não se estabelecer um controle adequado para isso, pode-se acumular somas muito grandes, que poderiam ser destinadas a outras compras que sejam muito mais proveitosas. Gasto número 33: consumo excessivo de eletricidade. O uso frequente de energia elétrica é outro tipo de gasto que existe em muitos lares. Embora seu uso seja silencioso e, em geral, estejamos acostumados à sua presença, é importante saber delimitar o uso desse serviço em nossa casa, pois as faturas podem aumentar demais se não criarmos um nível de consumo adequado. Olhe ao seu redor e analise quais são os elementos que você mais usa no dia a dia, e estabeleça quais deles são indispensáveis para que fiquem ativos. Manter lâmpadas acesas em quartos onde não estamos, ou prolongar a atividade de eletrodomésticos que não estão sendo usados, são formas comuns de desperdiçar dinheiro, além de prejudicar o meio ambiente. Quanto maior consciência tivermos desse tipo de gasto, poderemos melhorar nossa economia e contribuir com um pequeno grão de areia para a preservação de um ambiente saudável. Gasto número 34: multas por não cumprimento. Esse tipo de multas surge em diferentes contextos, mas todas levam ao mesmo resultado: a perda de dinheiro. As multas são geradas quando não se cumpre um acordo previamente firmado, por infringir as normas de trânsito ou por descumprir alguma das leis vigentes em sua localidade. Portanto, estamos na responsabilidade de manejar adequadamente qualquer uma dessas circunstâncias para evitar que nosso dinheiro seja perdido em sanções que poderiam ser prevenidas. Em consequência, a melhor estratégia para reduzir esse tipo de gasto é ler atentamente os contratos e cumprir integralmente as normas de nosso país. Gasto número 35: compras por festividades. Todos os anos, a maioria das pessoas tem que cumprir com diferentes compromissos de compra, seja para aniversários ou para datas específicas que variam de temática ao longo do ano. Não importa de que se trate, o consumismo nos levou a gastar dinheiro o tempo todo, porque na mente nos fizeram acreditar que, para poder desfrutar, é preciso gastar. Esse tipo de marketing impiedoso nos converteu em empresas de gastos constantes, pelo fato de que cada vez existem mais celebrações ao longo do ano, e não com o propósito de celebrar o aniversário de algum evento, mas pela oportunidade de vendas que representam para os comércios. Gasto número 36: ofertas por tempo limitado. Uma das estratégias de venda mais usadas pelos comércios físicos e eletrônicos consiste em gerar angústia no cliente para que ele pense que não terá outra oportunidade de obter a oferta que está sendo oferecida. Isso é conhecido nas eurovendas como o viés de aversão à perda. Segundo estudos realizados por diferentes economistas, o cérebro está programado para ser avesso às perdas. Por isso, quando um comércio nos diz que há uma oferta, mas que devemos comprar rápido porque ela não voltará, o que está fazendo é conseguir que demos o dinheiro, apesar de que a compra não estava planejada para aquele momento. Em poucas palavras,
convém criar caráter para dizer: não preciso desse produto agora, e deixar esse tipo de compra no esquecimento, pois representam gastos injustificados. Gasto número 37. Desejos por inveja. Com que frequência as pessoas compram algo pelo simples fato de que seus vizinhos conseguiram primeiro? Ou seja, existe o mau hábito de comprar coisas pela necessidade de estar no mesmo nível de quem nos rodeia, gerando um consumo massivo de artigos desnecessários que apenas respondem a uma falta de controle das emoções. Se o seu vizinho ou o seu amigo mais próximo compra algo que gosta, você não tem a obrigação de ter o mesmo. Seus gostos e desejos de compra não têm por que ser os mesmos que os dele, e se ao seu vizinho vai melhor economicamente, não sinta inveja por isso. Siga o processo para melhorar suas finanças e evite incorrer em dívidas pelo simples fato de querer mostrar que você também pode pagar o mesmo. Gasto número 38. Relógios de alto valor. Os relógios caros são um dos gostos culposos que muitas pessoas têm. A ideia de poder carregar no pulso um artigo de marca que gere admiração é uma das coisas que as pessoas mais gostam. No entanto, a efeitos práticos, esse tipo de relógio cumpre a mesma função que um mais barato. Ou seja, o gasto excessivo que se investe neles pode não fazer diferença se o que se busca é apenas saber a hora. Além disso, com os relógios que vêm nos celulares, pode-se agendar alarmes e acessar diversas funções como o clima. Em poucas palavras, os relógios de alto valor são gastos que você pode rejeitar sem nenhum problema. Gasto número 39. Joias e bijuterias. As joias são outro tipo de gasto ao qual grande parte da população gosta de acessar. O luxo que essas peças transbordam seduz muitas pessoas, que acabam descuidando de suas economias pelo simples fato de querer demonstrar que têm dinheiro para pagá-las. No entanto, muitas dessas joias são banalidades que apenas satisfazem o portador por alguns dias e que, além disso, atraem olhares de malfeitores, que imediatamente marcam como alvo quem usa qualquer joia de valor. Portanto, reduza esse tipo de gasto o máximo que puder, pois consomem seu dinheiro e atraem admiradores indesejados. Gasto número 40. Carros luxuosos. Muitas pessoas de classe média e baixa têm como objetivo comprar um carro bonito, seja por um sonho de muitos anos ou porque precisam de um carro caro para cobrir suas necessidades. No entanto, convém saber que pessoas com inteligência financeira analisam detalhadamente as implicações negativas que podem surgir com a aquisição de um carro caro, pois sua compra pode afetar significativamente seus bolsos. Quanto mais caro o carro, mais impostos se devem pagar por ele. Além disso, os custos de manutenção ou reparos costumam ser excessivos. Também é importante mencionar que os carros luxuosos chamam muita atenção, sendo alvos permanentes de pessoas indesejadas. Portanto, na hora de comprar um carro, os bons economistas avaliam os futuros custos que ele pode representar e, com isso, tomam decisões inteligentes para adquirir carros de boas prestações, mas reduzindo as margens de gastos e inconvenientes que podem surgir. Gasto número 41. Férias. As pessoas costumam desejar umas férias dos sonhos para viver experiências inesquecíveis. No entanto, às vezes os gastos relacionados são tão altos que o único que se lembra são as contas a pagar e os problemas financeiros que surgem com isso. Querer descansar e conhecer lugares bonitos está bem, mas planejar viagens turísticas que saem do orçamento é outro dos gastos que as pessoas adquirem ao se deixar levar pela emoção. Férias estão bem, mas é preciso fazê-las de forma responsável. Considere a possibilidade de ir a cidades próximas ou economize de forma responsável para ter os recursos necessários que permitam ir a lugares mais exóticos sem nenhum problema. O que você não pode fazer é contrair empréstimos com amigos ou dívidas com o banco por uma viagem que pode durar apenas alguns dias, pois esse tipo de gasto proporciona prazer por um instante, mas arrependimento por muito tempo. Gasto número 42. Comprar animais de estimação. Sem dúvida, um dos gastos que está em alta atualmente está relacionado aos animais de estimação. Atualmente, os animais preferidos para se ter em casa são os cães e os gatos. Ambos podem ser companheiros muito leais e dar amor suficiente a toda a família.
No entanto, o que muitas pessoas não consideram ao ter animais de estimação é o gasto com recursos e tempo que vem com eles. Economicamente, os mais comuns são a alimentação de qualidade, as visitas frequentes ao veterinário, onde se paga pela consulta ao médico, as vacinas, os banhos, os tratamentos, entre outros, e os brinquedos para seu entretenimento, que podem ser desperdiçados rapidamente, pois muitos animais os destroem em questão de minutos. Além disso, e não menos importante, está o valor do animal de estimação. Muitas pessoas pagam enormes quantias por animais, mesmo sabendo que existem muitos cães e gatos abandonados ou que estão disponíveis para adoção. Gasto número 43. Café diário. Muitas pessoas, ao se levantarem, pensam imediatamente no seu café da manhã. Existem alguns que compram regularmente o café para prepará-lo em casa, e outros que gostam de comprá-lo em lugares públicos ou em lojas reconhecidas. Estes últimos podem ser os que mais gastam seu dinheiro de maneira irracional, pois no final não pagam apenas pelo café, mas também pela marca em questão, que através da publicidade faz com que pensem que o sabor é melhor pelo simples fato de estampar um logotipo conhecido em seus copos. Gasto número 44. Convites constantes para outras pessoas. Na sociedade, existem muitas pessoas que são prestativas e gostam de fazer os outros se sentirem bem. E isso é muito bem sabido por todos que são interesseiros. Os interesseiros são qualquer pessoa que se aproveita da sua cordialidade para que você sempre os convide para comer, sair, festejar, etc. Quando uma pessoa não percebe que estão se aproveitando dela, geralmente busca maneiras de convidar seus amigos ou pretendentes apenas para desenhar um sorriso e fazê-los se sentirem bem. No entanto, quando essa mesma pessoa não tem dinheiro no momento, é muito provável que nenhuma das outras pessoas a convide, e muito menos se preocupe com suas dificuldades financeiras. Portanto, é importante que você reavalie suas amizades ou relações, porque se os convites são constantes e de forma unilateral, ou seja, em favor de apenas uma parte, significa que há um interesse pelo seu dinheiro e não por você. Gasto número 45. Reparos na casa. No dia a dia de qualquer família, é normal que surjam gastos relacionados à manutenção da casa. Normalmente, os reparos na casa são um assunto recorrente, pelo qual é necessário buscar pessoas externas para resolver os problemas. No entanto, é muito importante ter em mente que muitos problemas não requerem técnicos nem reparos caros. Muitas coisas que parecem ser um gasto podem ser resolvidas com uma simples busca na internet, onde se explicam de forma gratuita as maneiras de consertar pequenos defeitos. Além disso, você pode perguntar primeiro a um amigo experiente que possa dar orientações antes de ter que chamar um profissional, ou que possa emprestar ferramentas úteis para consertar por conta própria qualquer imperfeição que tenha surgido. Gasto número 46. Consumo controlado de água. A água é outro dos gastos silenciosos que temos em casa. Muitas pessoas costumam tomar banhos longos, ou esquecem de fechar a torneira ao se lavar, seja ao lavar as mãos ou ao escovar os dentes. Além disso, a água pode ser usada para lavar o carro, dar banho nos animais de estimação ou limpar os itens básicos da casa, o que acaba fazendo com que a conta aumente de forma desproporcional. Portanto, é importante que haja maior consciência ao utilizar esse recurso, com o qual podemos beneficiar nossas finanças e, adicionalmente, representar um cuidado pessoal com a natureza. Gasto número 47. Frequentar o cinema. Quem não gosta de filmes? E muito mais. Quem não gosta dos lançamentos? Quando sai uma sequência de uma grande saga, possivelmente todos, ou pelo menos a maioria, os filmes são uma grande fonte de entretenimento e são muito agradáveis quando vistos em companhia de entes queridos. No entanto, muitas pessoas frequentam o cinema com muita regularidade, e isso pode ser um tormento muito avassalador para os nossos bolsos, como se fosse um filme de terror. As visitas frequentes ao cinema representam um evento que assusta as finanças saudáveis. Pense nos gastos que os ingressos ao cinema geram. Pense também nas pipocas ou nos alimentos que é preciso pagar nas salas para poder comer enquanto se assiste ao filme. Ou também pense nos óculos para ver a apresentação em 3D ou 4D. Todos esses gastos relacionados fazem da experiência no cinema algo muito caro, e muito mais para aqueles que fazem isso com frequência. Portanto,
Tenha prudência ao fazer esse gasto e não se esqueça de que também tem a possibilidade de assistir bons filmes em casa. Gasto número 48: bares ou discotecas. A festa é um dos gastos mais inconscientes que as pessoas têm quando se trata de sair para comemorar ou dançar, seja com um grande grupo de pessoas ou apenas com alguns amigos. As pessoas geralmente esquecem completamente seu bem-estar financeiro. A euforia do momento não permite ser racional, e isso faz com que muitos descuidem completamente dos gastos relacionados. Há pessoas que, para sair para a festa, precisam estrear roupas novas. Depois disso, precisam levar dinheiro para o álcool. E depois estão abertas a muitos outros gastos que surgem a partir da emotividade. Tudo isso pode ser muito prejudicial, e por isso você precisa estabelecer um limite adequado que seja saudável para sua estabilidade financeira e que não o leve a sofrer com as más decisões depois que a festa terminar. Gasto número 49: concertos. Outro gasto relacionado à festa envolve os concertos. Está bem que uma pessoa tenha um cantor favorito e que, por isso, deseje vê-lo no palco. No entanto, algo que pode ser questionável é que essa mesma pessoa gaste todo o seu dinheiro em qualquer celebração que surja com algum grupo famoso. Há pessoas que, de forma habitual, sentem que devem assistir a qualquer show que seja anunciado em sua cidade. E, além disso, acreditam que precisam estar nos lugares mais privilegiados do evento. Portanto, o gasto da frequência se une ao gasto da exclusividade, combinação que se torna muito difícil de sustentar para qualquer orçamento financeiro. Os concertos acabam sendo um foco de gastos constantes que, no final, poderiam ser reduzidos com a implementação de uma seleção adequada. Escolher um ou dois artistas favoritos fará com que se dê prioridade a esses concertos, e com isso seja possível deixar de lado outros cantores quando se apresentarem. Gasto número 50: fazer compras no varejo. Em muitas ocasiões, ir às compras não representa necessariamente um luxo ou um capricho passageiro, pois existem gastos que realmente são uma necessidade básica para a cesta familiar. Por exemplo, de maneira recorrente, devemos comprar produtos para essa alimentação ou também devemos adquirir itens de higiene para manter a casa limpa. No entanto, muitas pessoas não têm consciência do sistema mais eficaz que existe para que esse gasto não seja tão grande. Basicamente, existem duas formas de fazer compras. A primeira é por meio do varejo, ou seja, adquirir poucas coisas de cada vez que se faz a compra e voltar com frequência ao supermercado. A segunda é comprar no atacado, sistema no qual se compram muitos produtos em uma única visita e se evita voltar ao comércio regularmente. Em poucas palavras, embora você tenha que fazer uma compra habitual para sua casa, você pode economizar muito dinheiro nesse gasto se abandonar o varejo e o substituir pelo sistema de atacado, desde que possa se permitir fazer uso desse sistema. Você deve elaborar uma lista de compras que permita identificar os produtos que podem ser comprados em grandes quantidades. Ao fazer isso, poderá economizar dinheiro, evitando que a inflação aumente os preços ao longo dos meses. E também poderá consultar as lojas para saber se oferecem descontos adicionais pelo simples fato de comprar em maiores quantidades. Certamente, em muitas lojas, eles ficarão felizes em oferecer um bom desconto para que você leve mais produtos. Lembre-se, em todo caso, de que essas compras devem ser de produtos não perecíveis ou com prazo de validade distante. O que você achou desses ensinamentos para criar riqueza? Se o conteúdo te agradou de alguma forma, compartilhe com um amigo ou familiar para que também possam aproveitar esses valiosos conselhos. E caso você queira fazer uma renda extra de R$ 3.000, dá uma olhadinha no link aqui embaixo na descrição. Agora na sua tela irão aparecer 2 vídeos com conteúdos diferentes. Escolha o que mais gostar e te vejo lá. Até mais!